O governo federal está preparando uma plataforma para oferecer crédito consignado aos trabalhadores em regime CLT. Mas será que isso é bom ou é ruim, hein? Se você quer uma análise financeira imparcial, veio ao lugar certo, porque aqui a gente defende o seu bolso. Olá, eu sou Patrícia Lages, escritora best-seller e jornalista especialista em finanças pessoais. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre a plataforma de crédito consignado com informações do site do próprio governo federal. Eu também vou trazer alguns dados com as devidas fontes para você conferir. Tudo passo a passo, sem pressa, sem preguiça, para que você saiba tudo a respeito. Vamos lá? Então, você está vendo aqui que a gente está no site do governo federal e a manchete é: governo prepara plataforma para crédito consignado a trabalhadores do setor privado, anuncia Haddad. A primeira parte que eu quero ler é essa daqui, ó. O governo federal vai usar o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que é o e-social, para facilitar o acesso de trabalhadores do setor privado ao crédito consignado. Então, aqui nós já vemos que não se trata da criação de uma nova plataforma ou uma plataforma exclusiva para o crédito consignado. Está bem claro aqui que o governo vai usar o e-social para fazer isso. Então, a gente vai lá no site do e-social para ver quais são os dados que ele armazena. Vamos lá. Então, olha só, a gente está aqui na parte do e-social do mesmo site, gov.br, que diz o seguinte: o decreto número tal instituiu o sistema, que é o e-social. E aí, por meio desse sistema, os empregadores passarão a comunicar ao governo de forma unificada as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS. Então, olha só, todas essas informações estão registradas há mais de 10 anos lá no e-social. Quem está trabalhando, onde está trabalhando, quanto ganha, se está de aviso prévio ou não, tudo isso está lá. E quem vê, quem é que acessa essas informações? O governo federal, apenas o governo federal. Por quê? Pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, essas informações não estão disponíveis para todo mundo ver, tá? Entendendo isso, a gente vai voltar a ler, voltar lá no site do governo e voltar a ler a proposta sobre a plataforma. Vamos lá. Então, de volta aqui àquela matéria que a gente estava lendo. Vamos aqui, olha. Milhões de pessoas que hoje não têm acesso ao crédito consignado passarão a ter um mecanismo moderno, eficiente, transparente, com uma plataforma em que você vai poder comparar as taxas de juros praticadas pelo sistema bancário. Isso aqui que a gente acabou de ler é uma fala do ministro Fernando Haddad, durante a entrevista coletiva após o encontro no Palácio do Planalto. Então, vamos lá. Ponto importante. Não é o governo que vai usar o dinheiro público para oferecer crédito consignado. Quem vai oferecer o empréstimo consignado para o trabalhador são os bancos. Eu já vou falar mais sobre isso, mas vamos continuar aqui a leitura. Só queria fazer esse parêntese porque essa parte é muito importante, tá? De volta aqui na tela. Seguindo aqui. Segundo a Haddad, a previsão é que a plataforma esteja disponível ainda este ano, e aí abre aspas aqui para o ministro, para permitir a famílias que não têm acesso ao crédito barato um mecanismo que hoje só está disponível para aposentados e servidores públicos ou daquelas poucas empresas que têm convênios com os bancos para os seus trabalhadores especificamente. Fecha aqui aspas para o ministro Haddad e agora vem o presidente executivo da Federação Brasileira dos Bancos, que é a FEBRABAN, o Isaac Sidney, que esteve presente ao encontro. Ele demonstrou apoio à proposta que vem sendo discutida há um ano entre o governo federal e a instituição, a FEBRABAN,
com o intuito de baratear o crédito para o trabalhador, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Então, ponto importantíssimo aqui, gente. Como são os bancos que vão oferecer o crédito consignado para os trabalhadores por meio do e-social, os bancos terão acesso a todos aqueles dados dos trabalhadores que estão na plataforma há mais de 10 anos. Hoje, os bancos não têm acesso a essas informações, mas vão passar a ter. Eles vão saber absolutamente tudo. Então, vamos continuar aqui a leitura. Fala aqui do presidente da Febraban. Estamos assumindo um compromisso com o governo de fazer com que nós tenhamos o crescimento do crédito privado para o trabalhador seletista, desde que, olha a condição aqui, desde que nós consigamos enxergar os dados dos trabalhadores das empresas e a gente enxerga a plataforma e-social como um veículo importante de acesso à informação. Então, olha só, antigamente, gente, o que se comercializava eram os produtos e serviços, certo? Mas hoje, o produto mais valioso é você. Você é o produto. Eu sou o produto. As informações sobre você, sobre todos nós, são produtos valiosíssimos. Saber do que você gosta, o que você está disposto a comprar, quanto você pode pagar, tudo isso é importantíssimo e custa caro para as empresas levantarem essas informações. Só que, com essa medida, os bancos vão otimizar absurdamente o tempo deles e reduzir os gastos deles. Isso vai fazer com que os lucros literalmente tripliquem. E são eles mesmos que estão dizendo isso. Vamos ver aqui na próxima fala. Olha só. Continuando aqui a fala do presidente da Febraban. Crédito tem a ver com garantia, com informação de qualidade. Quanto mais informações, menor risco de crédito, menor custo de crédito, menor inadimplência. Fecha aspas, disse Sidney. Ele estima que, com a iniciativa, a carteira de crédito a esses trabalhadores pode passar dos atuais 40 bilhões de reais para 120 bilhões de reais. E aí tem uma fala aqui do ministro Haddad. Vamos lá, abre aspas. O crédito pessoal hoje, como o banco está sem garantia nenhuma, ele às vezes coloca uma taxa de difícil cumprimento pelo tomador. E com a garantia associada, que seria a garantia do consignado, como esses outros trabalhadores têm, a tendência forte é de que, pela utilização do e-social, você dê aos trabalhadores que hoje pagam até mais de 6% de juros ao mês no crédito pessoal. Ele não terminou aqui essa frase muito bem, né? Porque ele ia dizer aqui o que queria dar ao trabalhador, mas ele terminou aqui e já emendou essa outra frase aqui. E por esse mecanismo, você traga para uma situação melhor, fecha aspas, explicou Haddad. Então, gente, o que a gente viu até aqui? Tudo isso aqui que eu li para vocês, que o presidente da Febraban disse, que o ministro Haddad disse, tudo isso é verdade. Mais pessoas terão acesso ao consignado. Sim. Quanto mais informação, mais garantia. Sim, também. Quanto maior a garantia que o banco tem, menor pode vir a ser a taxa de juros. Mas veja que esse efeito cascata aqui que eu falei para você não é uma garantia de que as taxas vão baixar da noite para o dia. O que o ministro disse? Que é uma tendência forte que se traga uma melhor situação. O que sim vai acontecer é que os bancos terão acesso a muita informação gratuita.
O que não está claro ainda é se os bancos poderão ver os dados de todos os trabalhadores ou apenas os dados daqueles trabalhadores que vierem a solicitar esses empréstimos consignados. Isso aí não está claro e eu ainda não encontrei essa informação para trazer aqui para vocês, porque a medida ainda não está 100% divulgada. Mas vamos aqui ler um último detalhe, vamos lá. A medida poderá beneficiar todos os trabalhadores seletistas do Brasil e todos os trabalhadores domésticos registrados em carteira, um público de cerca de 42 milhões de pessoas, de acordo com o ministro Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho. Então imagine você receber aí de mão beijada o acesso a informações de 42 milhões de possíveis novos clientes. Você, certamente, se tivesse um negócio, triplicaria de tamanho muito rapidamente. Seria a melhor coisa que poderia acontecer com você, com qualquer pessoa que tem um negócio, não é mesmo? Agora, e se você não tivesse que pagar nada por isso? Aí sim ia ser, de fato, o paraíso. E tem mais, tudo isso levando os seus possíveis clientes a pensar que eles estão sendo beneficiados. A palavra usada na divulgação dessa medida é, entre aspas, beneficiar todos os trabalhadores seletistas do Brasil. A gente acabou de ler, beneficiar. Só que, do ponto de vista financeiro, empréstimo não é benefício. Empréstimo é dívida. E dívida com juros. O consignado tem juros menores normalmente? Sim, tem juros menores normalmente. Mas ainda assim, tem juros. E não são juros baixos. São apenas juros menores do que outras modalidades, porque o juro no Brasil é muito alto. Agora, o que é benefício? Benefício é aposentadoria, é pensão, algum tipo de auxílio aí que você recebe o dinheiro e o dinheiro é seu, você não tem que devolver o dinheiro. Só que empréstimo nenhum tem essa característica, por isso é que eu digo para você que empréstimo do ponto de vista financeiro não é benefício, ok? Agora a gente vai ver então os prós e os contras disso tudo. Vamos lá. Ter acesso ao crédito, no geral, é algo bom. Por quê? Porque possibilita que você organize as suas contas em um determinado momento aí da sua vida ou que você tenha dinheiro para um fim específico. Por exemplo, fazer uma reforma de emergência na sua casa, comprar alguma coisa que você não tem tempo, não pode esperar e por aí vai. Mas o uso do crédito requer planejamento, requer educação financeira e requer cortar outras despesas para que você possa pagar a parcela do empréstimo, porque antes de você fazer empréstimo, você não tinha aquela despesa. Fez o empréstimo, passa a ter. Só que isso aí que eu falei, a maioria dos brasileiros não tem e não faz. E eu vou te provar isso com dados. Olha aí na tela. Vamos ver aí a relação do brasileiro com o próprio dinheiro. 41% sabem pouco ou quase nada sobre educação financeira. 45,8% não têm controle sistemático do orçamento. 70% gastam tudo ou mais do que ganha. E aí eu pergunto para você, como é que vai caber mais uma parcela nesse orçamento? Agora vamos ver o número da inadimplência no Brasil. Atualmente, o número de inadimplentes, ou seja, de pessoas com CPF negativado, é de 74,6 milhões de pessoas. O valor médio das dívidas é superior a R$ 5.600 por pessoa. Isso é mais do que o salário médio no país, que hoje é de R$ 3.225 por mês. A principal dívida dos brasileiros, cartão de crédito, para quase 84% das pessoas, dos inadimplentes. E o valor total das dívidas de todo mundo no Brasil chega a 419 bilhões de reais, que é quase o equivalente ao PIB do Uruguai no ano de 2023. Agora vamos ver aqui uma outra coisa, o impacto das apostas, das bets,
Isso você vai entender o porquê já já. 46% dos inadimplentes já apostaram em bets para pagar dívidas. 57% dos endividados ficaram inadimplentes depois de começarem a apostar. 1 em cada 10 negativados já fez empréstimo para apostar. 13% dos endividados já deixaram de pagar contas para apostar. 13% dos apostadores entraram no limite da conta bancária para apostar. E 240 bilhões de reais já foram gastos com apostas somente no ano de 2024. Triste, né? Agora, o que esses dados mostram é que o brasileiro, no geral, não tem educação financeira, ele se complica e se perde todo ali no seu controle financeiro, que você viu que pouca gente tem, né? Então, ele se complica ainda mais devido ao mau uso do crédito e ainda por cima, uma parte considerável da população não usa bem o dinheiro que pega emprestado. A gente viu aí a questão das bets, mas não é só o caso de usar o dinheiro para gastar em aposta, não. Muita gente que eu já atendi ao longo desses 14 anos aí, vive de empréstimo em empréstimo. A pessoa faz um empréstimo ali atrás do outro, já nem lembra mais em que usou o dinheiro lá atrás, quando começou a fazer os empréstimos, quando pediu o primeiro consignado, nem sabe, nem lembra no que usou o dinheiro, só que não consegue se livrar dessa roda dos ratos aí, né? E todos os meses, entra ano, sai ano, essas pessoas perdem muito dinheiro em juros, pagando juros. Então, com isso tudo aí que a gente falou, a minha análise é a seguinte: o acesso ao crédito não é um benefício como a gente viu. Porém, pode ser bom sim quando utilizado por pessoas que tenham conhecimento financeiro, que saibam como vão pagar esse empréstimo e que usem bem esse dinheiro, que não façam empréstimo simplesmente por fazer achando que é barato. Mas a liberação de mais acesso ao crédito, quando a população já está atolada em empréstimos, não tem educação financeira, pode ser muito ruim, tá certo? Lembrando que o consignado é descontado diretamente do salário antes mesmo do trabalhador colocar as próprias mãos no seu próprio dinheiro. E que o trabalhador, ainda que fique todo enrolado lá cheio de consignado, ele não tem poder de negociação. Por quê? Porque o banco é que tem o poder de descontar a parcela do que cabe a ele antes de qualquer coisa. Então, para que o banco vai negociar com você? O que normalmente o banco oferece é o seguinte: ele vai estender para você aqui o prazo de pagamento, né? Para dizer assim, olha, nós vamos diminuir aqui para você a tua parcela, então estende aqui o prazo de pagamento para que você fique com uma parcelinha menor. Aí você vai achar aquilo máximo. Por quê? Você vai achar o máximo porque vai te dar uma aliviada ali logo no começo, você vai ficar com uma parcela melhor, vai te dar uma arrumada ali no orçamento, porém, daqui a pouco você vai perceber que você estendeu aquele prazo, de repente faltava 1 ano, 2, vai passar a faltar 3 ou 4, e que você ainda por cima vai ter uma dívida muito mais cara, porque os juros, quanto maior o prazo, maior o juro, tá certo? Agora eu quero saber o seguinte para a gente encerrar aqui. Qual é a sua opinião diante disso tudo que a gente falou? Você acha que essa nova forma aí, né, essa extensão, essa ampliação do crédito vai ser boa para o brasileiro ou vai ser mais uma corda para ele se enforcar? Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião, para que a gente tenha aqui um debate saudável. Se você tiver alguma dúvida, também deixa a sua pergunta e nós vamos falando mais a respeito, tá bom? Agora, se você está interessado em saber mais a respeito de educação financeira, você chega à conclusão de que você precisa se educar financeiramente, quer saber como? Aqui na descrição desse vídeo tem informações para você sobre os nossos cursos, para que você possa aprender aí mais sobre educação financeira, tá bom? Um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.